Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Venho mais uma vez agradecer a todos os comentários recebidos, likes e ajuda na divulgação do canal. Caso deseje, você pode acessar este comentário em PDF no site do canal e utilizar os infográficos das lições para incrementar e dinamizar a sua aula. O link está na descrição deste vídeo. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Hoje, na lição de número 6, o tema será a importância da pregação da palavra. A pregação de Pedro e sua inspiração pelo Espírito Santo, conquanto não seja o primeiro sermão de Atos, narrado por Lucas, nos motiva como servos do Senhor a perseverar na fidelidade da pregação da palavra sobre Jesus. Esta pregação é a primeira a proclamar o evento de Cristo, isto é o primeiro exemplo de querigma. Nela, Pedro menciona o ministério e a morte de Jesus, mas sua preocupação maior é demonstrar que Jesus é o Messias. E para atingir esse objetivo, coloca grande ênfase, veja, na ressurreição e a ascensão do Senhor. Essa pregação, podemos dizer, aconteceu depois de terminar os dias de espera, quando o Espírito Santo veio sobre o grupo dos discípulos de modo inédito, acompanhado de sinais sobrenaturais. Nela se destaca a sua conexão entre as ênfases pneumatológica e missiológica do livro de Atos dos Apóstolos. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Na medida em que os discípulos saíam para as ruas, a sua atividade estranha atraía a atenção das pessoas que ficaram atônitas com aquilo que ouviam. Muitas pessoas ficaram assombradas, mas algumas estavam dispostas a buscar uma explicação racionalista e até mesmo algo desonroso daquilo que acontecia. Vemos nesta passagem uma manifestação do Espírito Santo, tanto no pregador quanto no ouvinte. Veja, impactando o ID, o ensino, a mensagem de boas novas do reino e a transformação de vidas. O apóstolo Pedro vê a oportunidade para explicar o significado daquilo que ocorria. Seu discurso começa com a alusão do derramamento do Espírito Santo como cumprimento da profecia. Na última lição, discutimos a descida do Espírito Santo, marcando um novo tempo para a igreja. Ele convence os corações de sua natureza pecaminosa, transformando-os em servos de Jesus. Um sinal crucial do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi a capacidade, veja, de entender diferentes idiomas pelos presentes na festa de Pentecostes. Além disso, muitos espectadores, inicialmente zombando e pensando que estavam bêbados, foram convencidos pela pregação de Pedro e se converteram sendo batizados. O Espírito Santo é Deus, e só Deus tem o poder de sondar corações, por seu atributo de onisciência.
Pedro não tinha esse poder de sondar os intentos do coração humano, como homem algum no nosso tempo, veja, também pode fazer. É importante destacar isso. Por mais sábio ou eloquente que seja, para atuar no coração humano por meio da pregação, somente o poder do Espírito Santo para tocar, mover e transformar aquele que ouve e crê. Antes de continuar, eu convido você a ler a Bíblia no outro texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? O comentário de Matthew Henry diz que desde a primeira entrega da mensagem divina foi visto que nele havia poder divino. Milhares foram levados à obediência da fé. Porém, veja, nem as palavras de Pedro, nem o milagre presenciado puderam produzir tais efeitos se não tivesse sido entregue o Espírito Santo. Quando os olhos dos pecadores são abertos, não podem sentir senão contrição de coração pelo pecado. Não podem menos que sentir uma inquietude interior. O apóstolo os exorta a arrepender-se de seus pecados e confessar abertamente sua fé em Jesus como Messias e serem batizados em seu nome. Assim, pois, professando sua fé nele, receberiam a remissão de seus pecados e participariam dos dons e graças do Espírito Santo. Não pode existir dúvida de que o dom do Espírito Santo que todos receberam e do qual nenhum crente verdadeiro tem sido jamais excetuado, é importante destacar, era esse espírito de adoção, essa graça que converte, guia e santifica, a qual se dá a todos os membros da família de nosso Pai Celestial. Para Beckham, os resultados foram espantosos. Quase 3.000 pessoas ou almas somaram-se relativamente àquele pequeno grupo de crentes que tinham sido cheios com o Espírito Santo naquele mesmo dia. Era uma tremenda demonstração do poder do Espírito Santo. Estes novos convertidos perseveraram na doutrina, melhor, no ensino, ou seja, no didaquê dos apóstolos, e na comunhão, ou koinonia. Isto é, havia uma unidade de fé e de espírito. Desta forma, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14 ao 41, vemos uma primeira atuação do Espírito Santo convertendo vidas e movendo corações em grande número de pessoas na história da igreja. E Lucas faz questão de destacar esse número expressivo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 1 ao 22, ele também cita que Pedro e João pregavam e ensinavam ao povo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, você vê isso no versículo 8, falava às autoridades. A pregação no Novo Testamento é impensável sem a orientação do Espírito Santo. Quem prega deve ser guiado por ele, mesmo sendo eloquente ou dominando técnicas de comunicação. Sem a atuação do Espírito, as palavras podem ser instrutivas, mas não provocarão, veja, uma verdadeira mudança na vida dos ouvintes. Esse é o ponto destacado por Lucas em Atos dos Apóstolos. A pregação tanto é a dependência da atuação do Espírito Santo na vida de quem prega, quanto a necessidade da centralidade da pregação na vida e obra de Jesus.
nunca podemos esquecer o cerne da nossa missão, descrita em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Analise o texto e veja. Primeiro, fazer discípulos de Jesus é a nossa missão. Segundo, o batismo é um passo para aqueles que entenderam o que é ser discípulo. E por serem discípulos, obedecem à primeira ordenança de Jesus, o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, precisamos ensinar sobre as ordenanças que Jesus passou para os seus discípulos. Quarto, Jesus prometeu que estaria conosco na missão de discipular, batizar e ensinar. Nossa missão fundamental é levar Jesus a todos os povos. Assim como os apóstolos, nossa pregação deve enfatizar a vida e as obras de Jesus. Lucas, em Atos, capítulo 1, verso 8, destaca a abrangência geográfica dessa missão. Desde Jerusalém até os confins da terra. Pedro cumpre essa missão em Atos 2, diante de uma multidão de diversas nações. Ao longo de Atos, vemos o Evangelho alcançando novos povos, graças a circunstâncias específicas que serão exploradas nas próximas lições. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38 ao 39. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Segundo o comentário bíblico Moody, os ouvintes de Pedro ficaram convencidos e convictos. Compungiu-lhes o coração, compreendendo que tinham condenado à morte o Messias de Deus e, consequentemente, perguntaram o que devia fazer para se livrarem dessa horrível culpa. O apóstolo, logo após a exortação dos seus ouvintes a se salvarem desta geração perversa, que condenou Jesus à morte, aceitando agora, então, o seu apelo de arrependimento e o seu testemunho de que Jesus é o Messias deles. O resultado foi que cerca de 3.000 pessoas, como já vimos, aceitaram sua palavra e foram batizados, professando sua fé, e foram acrescentados à comunidade do pequeno círculo de crentes. Desta forma, para cumprir essa missão, adaptamos nossa mensagem, mantendo-a centrada em Jesus e em sua doutrina, como Paulo fez em Atenas, ao utilizar o contexto idólatra da cidade como introdução ao seu discurso. Você pode ver isso e conferir lendo Atos, capítulo 17, versos 16 ao 34. A proclamação da mensagem bíblica é responsabilidade de todos nós chamados por Deus para essa tarefa. Devemos nos preparar e servir com excelência ao Senhor. Precisamos de servos obedientes, íntegros e fiéis para semear a salvação nos corações. O Espírito Santo opera a transformação através do arrependimento e da confissão, mas é nossa boca e nossa vida que ele usa para isso. Agora, imagina a alegria de Filipe em ser usado pelo Senhor em Samaria e ver conversões e batismo. Você pode conferir isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 4 até o verso 8. Em Atos dos Apóstolos,
Lucas registra tanto a vida ministerial quanto a pessoal dos apóstolos, mostrando que essas esferas se entrelaçam sem distinção clara. Você compartilha dessa percepção? Não há dualidade, veja, entre falar e agir, entre viver, veja, o que se prega e pregar o que se vive. É crucial notar que, mesmo sendo um grande pregador, se o seu testemunho não refletir essa grandeza, sua fé e a de outros podem esfriar. E você pode se afastar da missão que Deus lhe confiou. Infelizmente, a mídia tende a destacar mais os erros do que os acertos dos crentes. Você já observou isso? Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 31 ao 33. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Segundo o comentário do Novo Testamento, exposição de Atos dos Apóstolos, por Simon Kistemaker, nos versículos 32 e 33, Pedro faz uma distinção entre as testemunhas apostólicas. Ele diz assim: todos nós somos testemunhas, que viram o Jesus ressurreto, e a multidão que observa o fenômeno do Pentecostes. Ele diz: o que vocês agora veem e ouvem. Em outro contexto, Pedro declara que Jesus apareceu apenas àquelas testemunhas. Ele diz que foram de antemão designadas por Deus. Capítulo 10, verso 41. De modo inverso, a multidão no Pentecostes não viu o Cristo ressurreto. Eles viram e ouviram os indícios, veja, visíveis e audíveis da presença do Espírito Santo. Pelo fato de a plateia de Pedro não ter visto Jesus no período dos 40 dias entre a ressurreição e a ascensão, eles precisavam provas de que as testemunhas oculares proclamavam era verdadeiro. Já para o comentário bíblico Beckham, a multidão podia ver e ouvir os resultados do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos. Eles podiam ver a mudança nos apóstolos e podiam ouvir, veja, a nova mensagem que estava sendo pregada. Como vimos no livro de Lucas, já havia este alerta: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Paulo faz uma orientação aos coríntios, dizendo que, assim, veja, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. O testemunho pessoal é essencial para todo servo de Jesus. Mas aqueles que pregam a palavra devem dedicar-se à sua preservação por amor a Cristo. Tanto o testemunho de Cristo como o pessoal são de grande importância. A autenticidade da mensagem do testemunho pessoal dos crentes e da igreja primitiva atraiu a graça do povo. Estejamos atentos a esse tema crucial narrado por Lucas em Atos dos Apóstolos, onde pregação e testemunho se unem. Como pode-se observar, este sermão estabeleceu um padrão de grande parte da pregação registrada em Atos. Analisando uma pesquisa de todos os exemplos de querigma em Atos, C.H. Dodd
identificou 6 elementos básicos. Primeiro, a era do cumprimento chegou. Segundo, o cumprimento se fez na pessoa e na obra de Jesus, especialmente em sua morte e ressurreição. Essa sendo a prova de que ele era o Cristo. Terceiro, Cristo foi exaltado. Quarto, o Espírito Santo na igreja é o sinal do poder atual de Cristo. Quinto, Cristo vai voltar. Sexto, os ouvintes precisam arrepender-se e crer. Cabe, por exemplo, destacar que nem todos estes elementos estão presentes cada vez que Cristo é proclamado, mas aparecem com frequência suficiente, podemos assim dizer, para constituir um padrão definido. Por isso, quando olhamos para Atos dos Apóstolos, percebemos que as pregações de Pedro, João, Paulo e tantos outros fizeram a diferença e geraram uma transformação genuína na vida de muitos servos, pois era uma pregação cristocêntrica e movida pelo poder do Espírito Santo. Este é o caminho mais natural e saudável para que nossos púlpitos e onde quer que nossas vozes e vidas alcancem, gerem a proclamação do reino de Deus. Um reino que prega o amor de Deus por meio do seu único Filho, onde o Espírito Santo nos ilumina por meio da palavra do Senhor, aquilo que precisa ser ensinado para fazer discípulo de todas as nações. Para essa sublime missão, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Você pode dizer comigo, amém, graças a Deus, aleluia por isso? Por isso, meu amado, você que chegou até esse ponto, avancemos convictos, veja, e sem medo, na pregação genuína da palavra do Senhor. Eu finalizo perguntando, quando você se prepara para pregar ou ensinar a palavra do Senhor a alguém, você ora pedindo a direção do Senhor? Aprendemos que a pregação sem Cristo pode ser qualquer coisa, menos a pregação do reino. Você acha que a exposição nas mídias tem colaborado para uma descentralização da verdadeira mensagem do Evangelho? Isso é uma boa pergunta. Qual a importância que você dá ao testemunho cristão em comparação com a pregação? O testemunho pessoal realmente pesa na hora de ouvir um pregador? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. E aí você baixa para o seu tablet, celular e computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 6 e o tema foi a importância da pregação da palavra. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que nos assistem, nos acompanham e não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus, como vimos hoje. E faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário, deixe a sua opinião, ainda que seja contrária a tudo que você ouviu aqui, porque isso é importante, pois toda vez que assim você faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não deixe de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas sejam alcançadas com esta mensagem. Nos ajude na divulgação desse conteúdo. Você também pode ouvir esse conteúdo acessando o seu podcast preferido.
Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.